Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço pela natureza, né? Pelo céu. Hoje o céu tá meio nublado aí, mas é um belo céu de qualquer forma. E vamos continuar os estudos. A gente tava falando que, né, o primeiro estudo foi sobre que Jesus fala que não vem destruir a lei, né? Mas ao mesmo tempo, nos olhos da população, ele contradizia muita coisa que Moisés tinha falado. Como, né, apedrejar a mulher até a morte em caso de adultério, né? Jesus foi lá e falou: tira a primeira pedra que ele não tiver pecado. Então ele estava, aos olhos da população, ele era contra as leis de Moisés, mas ele não estava contra aquelas leis de Moisés, aquelas leis de Deus. Ele estava contra aqueles rituais, tudo que empregavam, tipo, eles estavam mais preocupados sim em lavar as mãos e os pés antes de qualquer refeição do que em necessariamente fazer o bem e cumprir os 10 mandamentos, né? Porque eles lavavam os pés, lavavam as mãos, mas mandavam matar milhares de pessoas. Ah, não, aquilo ali é contra a lei mosaica, então manda matar. Então eles respeitavam outras leis, que eram leis fúteis, poderia falar assim, e não respeitavam os 10 mandamentos, né? Então a gente vai falar do espiritismo hoje. O espiritismo, né? O espiritismo ele aqui, ó, vamos contextualizar. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, né? Moisés era o ponto central. Do Novo Testamento é o Cristo que está personificado. O espiritismo é a terceira revelação de Deus. O espiritismo ele não ensina nada de contrário às leis de Cristo, mas ele desenvolve, complementa e explica em termos mais claros para todo mundo aquilo que foi dito de forma alegórica, né? Então Jesus, ele sabendo os ensinamentos da época, ele falou muito em alegorias, né? Porque muitas pessoas não conseguiam entender o que ele estava falando e acreditavam de uma forma diferente. O povo judeu acreditava no que ia vir um Messias rebelde, com uma espada na mão, que ia virar o rei dos judeus, né? Eles nunca imaginavam que ia vir alguém daquela forma. Então, ele teve que adequar os ensinamentos dele, falando em parábolas, para que aquela população conseguisse entender, porque eles estavam aficionados em certas ideias e conceitos antigos, né? Então, ele explicou em parábola. E o Espiritismo é a terceira revelação, esmiuçando, explicando claramente, né, cada situação que Jesus falou sobre tudo, mas de forma figurada, né? Porque, mas de certa forma ele falou de forma figurada em detalhes, né? Como eu disse, a reencarnação, né? Que tem passagem na Bíblia que fala sobre isso e etc. Mas o cerne do ensinamento, mesmo em parábolas, você consegue entender o que Jesus falou. Amar ao próximo, perdoar, né? Você ser justo. São coisas que, mesmo em parábolas, ele conseguiu atingir claramente, né? O ensinamento dele. E mesmo assim, muitas pessoas não entenderam, né? Aí falando aqui sobre a aliança da ciência e da religião. São duas ciências, mas cada uma tem um enfoque, né? Um estuda as leis do homem, né? As leis do corpo, as leis do nosso planeta, e outra estuda as leis morais, as leis do espírito, né? Os tempos são chegados em que os ensinamentos de Cristo devem receber seu cumprimento, em que o véu lançado propositalmente, né, que ele colocou sobre alguns ensinamentos, deve ser levantado, né? Mas fala que essa união entre a ciência e a religião vai se tornar mais forte ainda, né, à medida que os cientistas forem descobrindo as leis que estão ligadas, né, às leis espirituais que regem o nosso planeta também. Há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que vai esmagar aqueles conceitos antigos, né? Então eu lembro da passagem de Jesus, que Jesus fala, né, que chegado o momento até as pedras vão falar, né? Então muitas pessoas podem negar, mas vai chegar um momento em que vai ser tudo descortinado através da ciência e que o plano espiritual vai ser revelado para nós de forma visível e ninguém vai poder negar isso, refutar essa informação. E diz que tudo isso aqui está amparado por Deus. Deus tem essa finalidade de mostrar, né? E nada acontece por acaso, tudo é gradualmente, né, sendo mostrado. Porque primeiro vem Moisés, aí ele apresentou uma parte, né, ali a justiça, né? E aí quando vem Jesus, apresenta mais um novo conceito, né? A justiça amparada com amor, né? Deus não era só o Deus punitivo, ele era um Deus amoroso que perdoava 70 vezes 7. E depois, mesmo assim, mesmo Jesus falando tão claramente, os conceitos foram usados equivocadamente. Muitas pessoas matavam em nome da guerra santa e etc. O Espiritismo vem mostrar, vem reavivar os ensinamentos, né? Vem relembrar os ensinamentos e clarear alguns pontos que estavam equivocados.
né? Então ele vem dar cumprimento também à lei, vem mostrar novos conhecimentos, mas a real importância do espiritismo, ele é clarear aqueles conhecimentos do passado e fazer a gente botar em prática, né? Eu sempre falo para minha mãe que a gente tem bastante conhecimento, a gente estuda, a gente espírita, mas que a gente não precisaria de nada, nenhuma religião, de conhecimento nenhum, se a gente só aplicasse o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a gente chegaria à perfeição, né? Porque aí está contido todos os outros mandamentos, todas as leis morais que você pode. Se você sempre se colocasse no lugar do próximo, né, a gente teria. É um conhecimento assim, ó, é uma pequena frase, mas que ela mudaria a nossa vida se a gente botasse em prática. O Espiritismo ele vem nos tentar, né, vem nos mostrar, relembrar isso. É importante a gente botar em prática os conhecimentos, né, que foram apresentados por Jesus, por Moisés. E é isso. Um grande abraço e fiquem com Deus até o próximo estudo. Esses estudos têm ficado um pouco maiores, mas é que são, né, eles são mais complexos mesmo, porque eles não são certas poucas perguntas. Eles estão num contexto da época. Eu tento tentar explicar, né, na medida que eu sei, um pouquinho que eu sei, o contexto da época, a história da época. Então quem já viu esses dois estudos já está entendendo que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso estudo ele vai ser uma temática mais de narrativa de histórias, né, contando histórias, explicando, e é diferente do que foi os nossos estudos do livro dos Espíritos. É isso, um grande abraço e fiquem com Deus.